Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Quero agradecer a Deus nesse dia especial em razão de estarmos no dia 150 desse propósito. Você está vendo aí na tela Salmos, capítulo 150. Hoje, nós vamos meditar no último salmo da Bíblia, que é o Salmo 150. Isso quer dizer que chegamos hoje em 150 dias em que estamos nos relacionando com Deus. Foram 150 dias, onde dia após dia nós aprendemos um pouco a respeito de como Deus é bom, como Deus cuida de nós, como Deus nos inspira, mesmo nos momentos de angústia, de sofrimento, de dor, de tribulação, de pecados, de coisas erradas que falamos, pensamos. Aprendemos como Deus é bondoso de nos perdoar e como Ele é maravilhoso em reservar um valor especial para cada um de nós. O Salmo de número 8 fala: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Um pouco menor do que os anjos o fizeste, e deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra e sobre todas as coisas que foram criadas. Esse Deus que criou os céus e a terra, ele habita nas alturas. O Salmo 103 fala: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas? Quem é como Ele e que se inclina, se curva para ver o que acontece nos céus e na terra? O Salmo 103 está dizendo que nosso Deus é tão alto, tão alto, tão alto, que para que ele veja o que está acontecendo no céu, ele tem que se curvar de tão alto e poderoso que ele é. Então, o livro de Salmos, ele nos traz uma grande oportunidade de aprofundar a amizade, a comunhão, o relacionamento com Deus. Primeiro, porque ele é formado por 150 salmos. Então você pode realizar a meditação de um salmo por dia, como nós fizemos aqui no canal, durante todos esses dias até chegarmos aqui no Salmo 150. Cada dia você aprofunda o seu relacionamento com Deus, você aprende que Deus está conosco na nossa angústia. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós aprendemos que Deus dá um grande valor para mim, para você. Como nós falamos, o Salmo de número 8 fala: quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Quem somos nós para Deus se lembrar de nós? Mas Ele sabe o seu nome, quantos fios de cabelo você tem. Se você não tem mais os fios de cabelo também Ele sabe. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o que você pensa, o que toma a sua mente, as suas preocupações durante as noites em que você não dorme. E Ele guarda você
em todos os momentos. Nós lemos isso no Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme. Eis que aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, ele não tira nenhum cochilo. Ele está sempre atento a tudo o que você faz, pensa e se preocupa. O Salmo 17, no verso 8 diz: Ele cuida de você como a menina dos olhos dele. Quando você está preocupado, preocupada quanto à falta de alguma coisa, o Salmo 23 nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode falar com ele, ele com certeza responderá aquilo que você precisa. Você pode estar passando por uma situação da vida que pode ser como se fosse uma noite. Mas o Salmo 30, no verso 5, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você cometeu pecados, mas o Salmo 51 mostra que o rei Davi cometeu pecados terríveis. Ele cometeu o adultério e depois mandou matar o marido da mulher para poder ficar com ela. Mas ele foi corrigido. Deus enviou um profeta chamado Natã para confrontar Davi, para que ele reconhecesse o seu pecado. E ele recebeu a mensagem, se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele pede: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, se você está sobrecarregado em razão dos pecados que você tem praticado, o Salmo 51 traz uma esperança. Deus está dizendo a você: eu amo você, meu filho, eu amo você, minha filha, eu quero que você esteja perto de mim. Você hoje pode se arrepender e peça para que eu crie em você um coração puro e eu vou ajudar você. Então, todas essas experiências que podemos aprender com Deus podem ser aprendidas com a meditação no livro de Salmos. Cada salmo nos mostra uma face da bondade de Deus. Ele perdoa os nossos pecados, ele está conosco no momento em que estamos doentes. O Salmo 38 fala que quando estamos acamados, ele está conosco, nos dando consolo. O livro de Salmos mostra que quando você está passando por um momento de escuridão na vida, ele está com você. Como nós lemos no Salmo 30, no verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ele mostra que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então o livro dos Salmos traz essa oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele também pode ser visto como um manual para a nossa vida. Porque quando você abre o livro de Salmos, o Salmo de número 1, ele fala como você pode ser bem-sucedido. Então lá está escrito assim: bem-aventurado, que quer dizer, você será bem-sucedido quando você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar-se na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite, para colocar em prática essa mensagem, porque fazendo isso, você vai ser como uma árvore
que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim. Eles são comparados como a palha que é espalhada pelo vento. O que o Salmo de número 1 está nos dizendo? Está dizendo que você pode ter uma vida de sucesso, de felicidade, uma vida de realização, uma vida com alegrias, quando você decide se relacionar com Deus todos os dias. Porque esse relacionamento diário com Deus, meditando na palavra dele para colocar em prática os ensinamentos dele, fugindo do conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os que desrespeitam a Deus e que dizem: eu faço o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu como com quem eu quero. Se eu quero agredir, violentar, xingar, maltratar, desrespeitar, eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Esses são os ímpios. Os ímpios são aqueles que não querem saber de Deus e não honram a ninguém. Se você fugir do conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores, quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que erram os objetivos da vida. Pecado significa errar o alvo. Então, aquele que bebe demais, aquele que fuma demais, aquele que cai na pornografia ou na prostituição, no adultério, no envolvimento com várias pessoas, com intimidade, sem assumir um compromisso e formar a sua família, são pessoas que acabam destruindo o seu corpo físico, destruindo a sua vida sentimental, destruindo a sua vida emocional, carregando vários traumas, vários problemas emocionais. Aqueles que não cuidam do seu trabalho, da sua vida financeira, ficam completamente perdidos. Eles vivem em pecado. E aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que se reúnem para falar mal a respeito dos outros, para ficar falando a respeito de tragédias, para falar a respeito só de coisas terríveis, de coisas ruins. Eles não se reúnem para falar sobre a palavra de Deus. Se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores que querem convidar você para a droga, para a bebida, para o fumo, para a prostituição, para coisas ruins, e se você não sentar na roda de pessoas que vivem jogando a conversa fora, mas fizer o contrário, ler a palavra de Deus, você vai se conectar com Deus. E você vai receber uma vida como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Ribeiro de águas fala a respeito da presença de Deus. A presença de Deus é como um rio em movimento. Um rio em movimento mata a sede de todos os seres, de todas as plantas, de todos os animais, de todas as pessoas que moram ao redor daquele rio. E quando ele fala de um rio, significa que Deus vai preencher a sua alma, vai matar a sua sede espiritual, e esse rio também vai trazer tudo aquilo que você precisa, tendo Deus como a sua fonte. Quando o Salmo de número 1 fala que você vai ser como uma árvore que tem as folhas que não secam, ele está dizendo que você todos os dias vai receber a renovação da sua fé, da sua confiança, da sua esperança, que todos os dias você vai ser abençoado com forças para realizar o seu trabalho, para
com sabedoria para realizar os seus estudos, com inteligência para crescer nos seus negócios, com união para que você possa ter uma família abençoada e feliz. O Salmo 133 fala: ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. O Salmo 128 fala que feliz é o homem que respeita o Senhor em primeiro lugar. Ele terá a sua esposa do seu lado, ele terá os filhos ao redor da sua mesa, ele será abençoado em tudo o que ele fizer. Então o Salmo 133 fala da comunhão que Deus realiza naqueles que seguem a Ele, e o Salmo 128 fala a respeito da família, a respeito da alegria que Deus dá para aqueles que seguem a Ele. E o Salmo 90 fala que no momento da sua morte, quando você pensa que tudo acabou, o Senhor levará aqueles que estão com Ele para a eternidade. Portanto, cada salmo nos mostra como Deus nos ama, como Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, como diz o Salmo 18, Ele é o nosso escudo e a nossa rocha. Ele é aquele que corta o mal, nos dando livramento das pessoas más. O Salmo 140 fala isso. Ele nos livra de todos os homens maus, violentos e que projetam o mal. E ele nos dá a vida eterna, como diz o Salmo 90, que nós somos como a erva, que nasce, floresce e se seca e é lançada nos fornos. Mas para o Senhor, 1000 anos são como a vigília que passou. Ele é eterno, ele vive de geração em geração. E ele pode dar essa vida eterna para todos os que têm relacionamento com ele. Tanto que Moisés, que é o autor do Salmo 90, escreveu assim no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal forma que alcancemos um coração sábio. Ele está dizendo: ensina-nos a contar cada dia que vivemos, de forma que cada dia seja vivido para Deus. Cada dia seja vivido com Deus, no relacionamento e amizade com Deus, para que ao chegar no final da vida, nós possamos estar tão próximos de Deus, com a sabedoria de Deus, que possamos estar para sempre com Ele. Então, o livro de Salmos, ele é um ótimo livro que serve como manual. Ele começa no Salmo de número 1, falando a respeito do valor de você meditar todos os dias na palavra de Deus e fugir do conselho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Porque quando você medita na palavra de Deus todos os dias, você é como a árvore que está plantada junto, do lado do ribeiro de águas. O ribeiro de águas é a fonte que é Deus, que com o seu rio de águas vivas limpa a nossa vida de todos os pecados, nos traz água da vida que mata a sede da nossa alma e que dá para nós tudo o que necessitamos. Ele renova as nossas folhas, o que quer dizer que ele renova a nossa fé, esperança e confiança nele. Ele nos faz dar o fruto na estação própria, o que significa que em cada estação da nossa vida, sejam elas de inverno, de escuridão, de tribulação, ele nos ajuda e nós vamos dar os frutos que devemos dar em cada época. Vamos colher as bênçãos, as vitórias, vamos ter transformação de vida no nosso caráter, vamos vencer a mentira, a corrupção, a prostituição, a pornografia, o adultério, a mentira,
o ódio, a mágoa, o rancor, a raiva, e vamos produzir os frutos que Deus tem para nós: o amor, a verdade, a mansidão, a humildade, a honestidade, a correção, o amor, a comunhão, a felicidade nas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, a relação de amizade com Deus. Tudo isso são frutos que serão dados por aqueles que todos os dias meditam na palavra de Deus. E o livro de Salmos, além de ser como um manual que começa com o conselho para que você seja bem-sucedido, ele termina dizendo, hoje vamos ler o Salmo 150, ele termina dizendo que nós devemos louvar a Deus. Na realidade, quem está acompanhando essa leitura diária já percebeu que desde o Salmo 146 até o Salmo 150, que são os últimos 5 salmos, todos eles são chamados de salmos de Aleluia, onde Aleluia significa louvai ao Senhor. A tradução de Aleluia, Aleluia significa louvai ao Senhor. E os Salmos 146, 147, 148, 149 e o salmo que vamos ler hoje, o Salmo 150, todos eles começam com Aleluia, louvai ao Senhor. Tanto que você pode ver aí na tela o versículo 1. É louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Ele é um salmo de aleluia. Então, o livro de Salmos, ele tem 150 salmos. Ele cobre 150 dias de relacionamento com Deus. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias do ano, praticamente o ano todo. Se você medita no livro de Salmos, cada dia você recebe uma instrução para aprofundar a amizade e o relacionamento com Deus. O livro de Salmos mostra que Ele está conosco em todos os momentos, bons e maus. Seja acamado, doente, com insônia, preocupado, perseguido por inimigos, em todos os momentos Ele está conosco. Então, o livro de Salmos começa dizendo: você vai ser muito bem-sucedido se você meditar na lei do Senhor todos os dias e colocar em prática. Depois, você vai avançando dia após dia no aprofundamento do relacionamento com Deus e no final, a partir do Salmo 146 até o Salmo 150, todos os salmos vão dizendo: Aleluia, louvai ao Senhor, Ele está sempre conosco. Por isso, o valor do livro dos Salmos, que é um livro de louvores a Deus. No hebraico, que é o texto original, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus e vamos sempre louvar a Deus, porque Ele é bom e sempre cuida de nós. Vamos agora ler o Salmo 150, que nos diz no versículo 1: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvar a Deus no seu santuário significa louvai a Deus em uma igreja onde você está reunido com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo de louvar a Deus. Louvai a Deus no seu santuário também pode significar que nós devemos louvar a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo é um lugar onde Deus mora. Deus mora em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo mora nas pessoas que recebem a Deus, que recebem a Jesus. Então, louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus com o que você fala, com a forma como você olha para as coisas, para as pessoas. Louvai a Deus com as suas atitudes. Louvai a Deus nos ambientes que você frequenta. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu corpo, nas suas decisões.
nos seus pensamentos, nas suas palavras, na forma como você trata as pessoas. Louvai a Deus no seu santuário, em relação a quem você é. Você é um lugar onde Deus mora. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus também na casa dele, junto com os irmãos, dentro de uma congregação. Louvai-o no firmamento do seu poder, ou seja, louvai-o no poder que Deus tem. Louvai a Deus pelo poder que Ele tem de nos dar a vida. O fôlego da vida, louvamos a Deus porque o fôlego da vida é uma expressão do poder de Deus. É Ele que tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa morte. Ele tem o poder sobre nós. Louvai a Deus no firmamento do seu poder. Agora o versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Quando nós olhamos para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, para os outros planetas que foram criados, nós vemos que Deus é muito grande. Quando vemos os detalhes das flores, das plantas, dos animais que foram criados, dos oceanos, dos grandes mares, dos rios, nós vemos por tantas coisas que a natureza nos revela que Deus manifestou seus atos poderosos. Quando uma criança é gerada no ventre de uma mulher, nós vemos o poder que Deus tem de formar uma nova pessoa, um novo ser humano, por meio de um pequeno embrião. Deus realiza coisas poderosas, derramando sabedoria e inteligência aos seres humanos que dominam sobre tantas coisas tão grandes que estão na natureza pela sabedoria de Deus, que foi dada aos seres humanos. Então louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Agora o versículo 3. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. 4. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas. 5. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Do versículo 3 ao 5, ele está dizendo: louve a Deus com todas as formas de instrumentos musicais. Louve a Deus com todos os sons. Louve a Deus de todas as maneiras, porque Ele é digno. E ele termina no versículo 6, dizendo que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O Salmo 150 fecha o livro dos Salmos, mostrando que o nosso Deus merece todo o louvor. Pelo nosso corpo, que é um santuário de Deus, no meio da congregação onde nos reunimos, onde o corpo de Deus se reúne para louvá-lo, devemos louvá-lo pelo seu poder, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Devemos louvá-lo pelos seus atos poderosos, pela excelência da sua grandeza, e devemos louvá-lo com todos os instrumentos, sons e de todas as formas, porque a conclusão é que, se temos fôlego, é Ele que nos dá. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Agradecemos a Deus porque hoje terminamos a leitura do livro de Salmos. Você que acompanhou essa leitura aqui no canal, teve a experiência de viver todos esses 150 dias, aprendendo um pouco a respeito de Deus, recebendo fortaleza de Deus nos momentos de angústia e de sofrimento, ouvindo que Deus está conosco quando falta-nos alguma coisa, porque Ele é o nosso pastor e Ele que cuida de nós,
recebendo consolo no meio da enfermidade e da doença, com a leitura do Salmo 6, 32, 38, aprendendo a bendizer ao Senhor por todos os benefícios que temos recebido dele, com o Salmo 103, que fala: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, por tudo aquilo que eu tenho recebido dele. Você também aprendeu que, nos momentos de angústia, você pode elevar os olhos aos montes. O Salmo 121 fala isso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o meu socorro, o seu socorro não vem de qualquer pessoa. Vem daquele que criou os céus e a terra. Então, você veio crescendo no relacionamento com Deus até que chegamos nos Salmos de Aleluia, que são os Salmos 146 até o Salmo 150, e aqui hoje, no Salmo 150, fechamos dizendo: vamos louvar ao Senhor, porque com o nosso santuário, no firmamento do seu poder, pelos seus atos poderosos, conforme a excelência da grandeza dele, de todas as formas, com todos os instrumentos musicais, porque ele é que nos dá fôlego de vida e ele cuida de nós como a menina do olho dele, como diz o Salmo 17:8, como aquele que nos deu o domínio sobre todas as coisas, como nós lemos no Salmo 8, como aquele que se importa com cada um de nós e nos dá o seu cuidado, a sua proteção, os seus livramentos, nos dá o seu socorro e nos ajuda a passar por meio da escuridão. Como nós lemos em vários salmos que meditamos a cada dia desse propósito. Vamos agradecer a Deus porque temos fôlego de vida e porque Ele manifestou a sua bondade sobre a nossa vida. Mas antes de agradecer a Deus, eu quero fazer um convite para você que escutou essa mensagem hoje a respeito dos Salmos. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Deus quer que você seja como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Esse ribeiro de águas Deus quer dar a você. Quer matar a sede da sua alma, quer dar a você nova vida, limpando seus pecados e arrancando o mal do seu caminho, pela força da correnteza dos rios que Ele quer dar, que Ele quer que passe pela sua vida. Ele quer que você receba tudo isso para ter a vida eterna. Como que você faz para ter tudo isso? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele receba a vida eterna. Esse Filho unigênito é Jesus. Ele veio nessa terra, morreu e entregou a vida dele, para que todo aquele que confiar nele tenha relacionamento com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: se você me receber, você vai ter o caminho para você chegar até Deus. Eu recebo de Deus a verdade quando eu aceito a Jesus. Quando eu recebo Jesus, eu recebo a vida eterna, porque eu recebo a conexão direta com Deus. E como que eu faço para receber a Jesus? A Bíblia fala que se você aceitar a Ele, se você crer nele, que Deus o ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e se você confessar a Ele com a sua boca, declarando que você quer receber Ele na sua vida, então você será salvo. Então creia em Jesus e faça uma oração comigo agora. Essa oração que nós vamos fazer, você vai repetir essa oração e você vai receber essa comunhão com Deus. Você vai receber a Jesus como seu Salvador. Significa que você reconhece que tem pecados, que você precisa de um Salvador, e você reconhece que Jesus morreu em nosso lugar e Ele que derrama a salvação dos nossos pecados.
Então faça essa oração comigo. Quando você fizer essa oração, você vai receber o Espírito Santo em você. O Espírito de Deus vai morar em você. Ele vai falar com você. Ele vai colocar um aperto no seu coração quando você fizer algo errado. Ele vai ensinar você como seguir pelo caminho correto. Ele vai falar no seu coração com uma voz, com frases curtas, dizendo: faça isso, siga por aqui, não faça assim. Escute essa palavra, escute essa mensagem. Você vai ter essa experiência. Deus, o próprio Deus, vai falar com você de forma direta. Nos momentos de angústia, Ele vai dizer a você: eu estou com você. Quando você estiver doente, enfermo, no hospital, Ele vai dizer: eu estou aqui junto com você. Quando você estiver comemorando algo que você recebeu, Ele vai estar com você dizendo: eu estou com você aqui, eu te ajudei a chegar até aqui. Nos momentos em que você pecar, errar, tropeçar, Ele vai dizer: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha. Eu posso ajudar você a vencer esse mal. Então, e você vai receber a vida eterna. O seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Então faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo e mora em mim. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você reconheceu que carrega seus pecados, mas que Jesus é o teu Salvador. Então agora você recebeu o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo agora está na sua vida e agora você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida para a eternidade. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser exclusivamente destinadas a Jesus. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. Nós lemos no Salmo 115 que as imagens, elas são feitas pelas mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não pegam, não apalpam, têm pés, mas não andam. E todos aqueles que adoram as imagens se tornarão como elas. Ou seja, você não terá resposta, você não terá vida, você não terá solução. Mas se você orar exclusivamente a Jesus, Ele ouvirá e lhe trará as respostas. Ele está vivo e Ele derramou sobre você, que recebeu a Ele agora, o Espírito Santo. E o Espírito Santo já começou a falar com você e vai continuar falando até o final da sua vida. Ore todos os dias, compartilhe a sua vida com Deus em oração, compartilhe a sua vida com Deus orando a Jesus. Ele responderá todas as suas orações. Nem sempre a resposta dele vai ser um sim. Há coisas que você pede que não são boas para você. Muitas vezes ele vai dizer não, mas é para o seu próprio bem. E haverá momentos em que a resposta dele será: espera um pouco. O Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Então veja, o Salmo 40 fala de um momento de espera. Em momentos de espera, você pode orar a Deus o Salmo 70. Você pode dizer: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Apressa-te, porque eu sou pobre e necessitado e eu preciso de uma bênção que venha com pressa. O Salmo 70 fala sobre isso. Então nós vemos que em todos os momentos o livro dos Salmos nos revela como passar por todas as situações dessa vida sempre com Deus. Valeu a pena
meditarmos nesse livro de Salmos, eu compartilho com vocês que cada dia que eu fiquei aqui gravando esses vídeos, eu fui aprendendo algo novo, algo que aprofundou o meu relacionamento com Deus. Eu espero que você também tenha tido essa experiência de aprofundar o seu relacionamento com Deus, de chegar mais perto dele, de conhecer mais a ele. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora fazer uma oração e agradecer por esse propósito. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe essa direção. O Senhor nos mostrou como o livro dos Salmos pode ser um ponto de comunhão e de aprofundamento da nossa amizade e relacionamento. O Senhor foi revelando cada dia, dia após dia, nesses 150 dias, a sua bondade. Especialmente o Salmo 119 nos revela como a sua palavra é maravilhosa, poderosa, como os teus mandamentos nos trazem vida, como os teus estatutos nos revelam o caminho correto, o caminho da salvação, como a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor, o próprio Senhor é a palavra. O Senhor se revela pela palavra e mostra que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, o nosso pastor que nos dá provisão, aquele que nos dá consolo quando estamos acamados, como diz o Salmo 38, aquele que nos dá respostas que são vida e que nos levam para ter folhas que não secam e frutos em cada estação própria, aquele que cuida de nós quando estamos passando por uma escuridão e que cuida de nós como a menina do olho, como diz o Salmo 17, no verso 8. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa rocha, como diz o Salmo 18, a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46, aquele que criou os céus e a terra e que não dorme quando cuida de nós, como diz o Salmo 121. O Senhor é todo-poderoso e por isso, glórias a Deus, aquele que deixou para nós o sol, a lua, as estrelas e cada dia e cada noite faz uma declaração de como o Senhor é bom, como diz o Salmo 19. Então nós te agradecemos e concluímos, como diz aqui o Salmo 150, aleluia. Louvai ao Senhor, porque o Senhor, glórias a Deus, nos dá o fôlego de vida. Então, todo o ser que respira, louve ao Senhor. Te agradecemos porque temos o fôlego de vida, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Então, louvamos ao Senhor. Aleluia, 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 eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, que você permaneça sempre nessa confiança e fé no Senhor. Amém e amém.